Meu nome é Alicia, eu tenho 26 anos. Eu vim para a Austrália porque meu marido veio visitar minha cunhada, que já morava aqui. E ele se apaixonou pelo país e ele falou, a gente tem que morar lá. E aí eu queria aprender inglês, então foi uma oportunidade legal, assim. Eu tinha acabado a faculdade, ele também. A gente decidiu embarcar nessa aventura. Eu estudei serviço social, eu estava estagiando quando eu decidi vir embora. Minha ideia sempre foi validar o diploma aqui, por saber que era uma profissão em demanda. Mas eu acabei trabalhando com criança e acabei me apaixonando por crianças. Então eu decidi fazer o childcare para me aventurar também numa experiência nova, porque aqui tudo é novo, né? Eu falei, vou fazer alguma coisa nova. E eu gostei. Eu fui para o Brasil, fiz os exames, até então eu nunca tinha ido num médico aqui. Esperei para ir no Brasil. O médico fez os exames e eu parei de tomar a pílula por conselho dele. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei praticamente grávida, quando eu voltei, né? Foi de surpresa, mas a gente sempre quis. Então foi uma surpresa boa, assim. Todo mundo falava, você tá muito calma. Eu falava, tenho que estar calma, né? Mas isso foi em setembro de 2015 que eu descobri que eu estava grávida. E eu estava começando o diploma. Então foi assim, um momento muito diferente, não era um momento propício, mas foi bem tranquilo, vou te falar, foi tranquilo. Eu fui para a escola até os 8 meses, eu tive muita sorte que o meu trimestre acabou na hora que o Noah nasceu, então eu consegui completar meu trimestre. 2 meses ou 3 meses antes, eu pedi para conversar com a diretora do meu curso, que eu queria pedir um afastamento e que eu queria amamentar. Para mim, amamentar era uma coisa muito importante. E aí eu tirei um ano de licença da escola. Foi bem legal e bem tranquilo. Aí eu tive que renovar meu visto, estender, mas é a mesma coisa que renovar, porque você tem que pagar seguro, você tem que pagar as taxas, eu tive que fazer exame médico. E aí tinha uma questão, o Hugo me avisou. Quando ele fez meu plano, renovou meu visto, ele falou, você não pode engravidar. Assim, né, você vai estar em carência. E foi dito e feito, eu estava em carência. Então, o meu primeiro trimestre de gestação eu tive que pagar tudo. Eu pagava para ir na GP e ela me pedia exames tipo de sangue, de urina, ultrassom. E eu tive que pagar esses primeiros exames. E foi a gravidez toda acompanhada por ela. No final da gestação eu comecei a fazer visitas no hospital. Mas é muito estranho porque eu falo para uma brasileira que teve filho no Brasil e que eu nunca passei por um obstetra, nunca passei por uma ginecologista. Eu fui sempre acompanhada pelas midwives e pela médica, pela clínica geral, sabe? Midwives são parteiras, elas acompanham o processo, né, gestacional e elas acompanham o trabalho de parto. Se acontece alguma dificuldade no trabalho de parto, né, ou se você opta por ter um médico, daí sim você vai tê-los. Mas a midwife, assim, ela é tudo aqui, ela é bem importante. O hospital fornece bastante coisa por si só, sabe? E eles têm muita rede de apoio, muito apoio para amamentação, muito apoio para depressão pós-parto. No meio do meu estágio, eu comecei a sentir muita dor nas costas e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, a médica me examinou e eu falei, tá bom, posso ir embora? Ela falou, não, você vai ter esse bebê com 34 semanas. E eu falei assim, não, mas falta 1 mês e meio, assim, sabe? Pra due date, que é a data prevista, né? E ela falou, não, mas seu bebê tá vindo antes da hora. Foi a minha primeira lição de maternidade. As coisas não são como planejado, né? E daí foi para ser um parto natural, né? Com a midwife. Eles são super legais, assim, coloque a música que você quer, faça o que você quer, eles dão muita liberdade pra gestante, tipo, tudo no seu tempo. O Noah nasceu super saudável, que era a grande preocupação, né? E
Só que mesmo assim eles quiseram manter o Noah em observação, ele foi para UTI, né, neonatal. Eu também fiquei no hospital sob observação e isso foi uma semana. Então eu passei mais de uma semana no hospital. E aí tudo que eu tinha fugido de médica aqui eu conheci, sabe? Assim que ele nasceu eu incluí ele no plano de família e ele é coberto por tudo, sabe? O Noah é nascido na Austrália. Quando ele nasce ele tem uma certidão australiana, né? Eu peço uma certidão de nascimento australiana, mas ele não tem direito ao passaporte. E aí muita gente mistura, né? Ah, nasceu na Austrália, australiano. Não até que você tenha um passaporte, ou direito ao passaporte, né? Então, quando ele nasceu, eu peguei a certidão australiana e registrei no consulado brasileiro. E o consulado brasileiro, então, fez o passaporte dele brasileiro, que é o que ele tem. Durante o parto, já nas consultas, né, o inglês foi muito, assim, um grande desafio. E foi muito bom, na verdade, porque acho que foi quando meu inglês, assim, melhorou, sabe? Porque eu tinha que explicar sentimentos, sensações, palavras que eu nunca tinha usado. E assim, foi bacana ver como as midwives, os médicos são preparados para isso, sabe? Eles são muito legais. O meu marido teve que me ajudar muito, assim, estar muito presente, porque ele traduziu muito, assim, sabe, palavras para mim que eu não conseguia achar. A minha mãe já tinha uma passagem comprada para um mês antes do Noah nascer. Aí, o que aconteceu? Ele veio 1 mês e meio antes e ela acabou perdendo o trabalho de parto, perdeu tudo, chegou 1 semana depois. A minha sogra veio 3 semanas depois que ele nasceu. E aí elas começaram a se revezar, o que é muito bom pra mim. A minha mãe fica 3 meses, a minha sogra fica 3. Aí o meu tio, que me ajuda, é como um pai, ele fica 3, ele estava aqui até agora. E assim, só com essa ajuda eu consigo levar mais na boa, assim, sabe? Os meses que eu fiquei sem a ajuda foram mais difíceis. É dar conta do recado, porque é muita coisa, né? A criação é diferente, as australianas ensinam, sabe? Elas são muito mais relax, assim. Se meu filho estivesse aqui agora, ele estaria correndo ao redor, sabe? Elas não ficam tão próximas. Mas eu entendo que porque aqui é mais tranquilo, né? Você tem menos riscos, assim. Às vezes eu até sinto que falta um mimo, sabe? Falta uma coisa mais calorosa, assim, que acho que a gente brasileiro tem. Eu sempre me pergunto isso, se no Brasil eu teria uma vida mais fácil, mais difícil que aqui, sabe? Mas eu acho que aqui, nesse momento, né, desde que eu tive o Noah, eu tô tendo a oportunidade de não trabalhar tanto. Fiquei 1 ano exclusivo com ele. Comecei a trabalhar quando ele estava com 14 meses. Então, até agora eu tô amamentando, sabe? Consegui cumprir essa meta, que era a amamentação exclusiva. E eu acho que aqui, assim, as pessoas perguntavam, acho que você vai gastar, né? Agora você vai ter um filho, é fralda e tal. Mas é aquilo, você vai no mercado, você procura promoção e você acha promoção. Então, eu não compro sempre a mesma fralda, eu compro a fralda que tá num preço legal, sabe? Tomando cuidado com qualidade e tal, mas aqui você tem estratégias, assim. Eu não gasto pra sair com ele, eu venho no parque, eu venho na praia. Então, a roupa pra criança é muito barato, né? Eu compro muita coisa usada, isso é um conselho que eu dou pras mães o tempo todo, assim. Não tenha preconceito, porque às vezes o brasileiro tem preconceito com isso. O meu maior desafio atualmente é ser uma boa mãe, sabe? Assim, é com a responsabilidade de dar um bom exemplo, sabe? De crescê-lo saudável e feliz, independente do lugar que a gente tá, sabe? Independente da cultura, eu tenho que estar bem para ele estar bem. Então o meu maior desafio hoje é estar, tipo, equilibrada, sabe? Porque uma pessoa que tem filho aqui, a gente já tem que estudar, a gente tem que trabalhar. A gente tem muita pressão externa já natural. E aí quando você tem um filho, você tem que ter atenção para ele.
Então meu marido recentemente mudou de emprego até por causa disso, porque a gente chegou num ponto que a gente falou, você está trabalhando muito, sabe? Então ele procurou algo que ele pudesse trabalhar menos para curtir mais.